Na indústria do entretenimento coreano, onde cada escolha é um movimento de xadrez, Hyun Bin enfrentou esse dilema ao considerar o papel de Ri Jong-hyuk em Crash Landing on You. Este drama, que se tornou um marco da Hallyu, não foi apenas mais um projeto em sua carreira, mas um divisor de águas que misturou arte, política e finanças. Hyun Bin é conhecido por sua abordagem meticulosa ao selecionar papéis, e Crash Landing on You não escapou desse escrutínio. Antes de aceitar interpretar Ri Jong-hyuk, um capitão norte-coreano, fontes próximas à produção da TVN sugerem que ele passou por um período de intensa reflexão. O papel exigia um equilíbrio delicado, humanizar um personagem de um contexto politicamente sensível sem cair em clichês. A complexidade do personagem, somada às filmagens internacionais na Suíça e na Mongólia, trouxe riscos logísticos e físicos que poderiam ter feito qualquer ator hesitar. Imagine o peso de decidir se um projeto tão ambicioso valeria o esforço. Será que Hyun Bin viu desde o início o potencial de um fenômeno global ou apenas os riscos? A decisão não era apenas sobre atuar, mas sobre navegar um terreno cultural minado. A relação entre as duas Coreias é um tema que desperta paixões, e retratar um militar norte-coreano com humanidade poderia atrair tanto elogios quanto críticas. Hyun Bin, com sua reputação de perfeccionista, sabia que o drama seria visto não apenas na Coreia, mas globalmente, graças à Netflix. Um erro poderia manchar sua imagem de estrela internacional. Além disso, o orçamento de 20 bilhões de wones elevava as expectativas a outro nível. Cada escolha era uma aposta em seu futuro. O impacto cultural de Crash Landing on You foi monumental, mas a dúvida inicial de Hyun Bin reflete uma verdade universal. Decisões de alto risco muitas vezes vêm com incertezas. Ele poderia ter dito não e evitado o desafio, mas o que o mundo teria perdido sem Ri Jong-hyuk? A história de Hyun Bin nos lembra que, por trás de todo grande sucesso, há um momento de hesitação. Como você lidaria com uma escolha que poderia redefinir sua trajetória? Outros atores coreanos, como Lee Min-ho com The Heirs ou Song Joong-ki com Descendants of the Sun, também enfrentaram dilemas semelhantes, temendo serem estereotipados ou fracassarem. A indústria da Hallyu é um campo de batalha onde cada projeto é um risco calculado. Hyun Bin, ao ponderar sobre Crash Landing, demonstrou uma visão estratégica que vai além do palco. Ele não pensava apenas no presente, mas em como sua escolha ecoaria em sua carreira. A pressão de trabalhar novamente com Son Ye-jin, com quem já havia contracenado em The Negotiation, adicionava outra camada de complexidade. A química entre eles, que mais tarde se transformaria em um romance real, era uma faca de dois gumes. Poderia enriquecer o drama ou atrair um escrutínio pessoal intenso. Hyun Bin sabia que sua vida profissional e pessoal poderiam se entrelaçar de maneiras imprevisíveis. Essa hesitação inicial não era apenas sobre o papel, mas sobre o legado que ele queria construir. Cada projeto é uma peça no quebra-cabeça de uma carreira, e Hyun Bin escolheu com cuidado para não apenas brilhar, mas também permanecer relevante. O que você faria se estivesse no lugar dele, com milhões em jogo e o mundo observando? Na indústria coreana, atores do calibre de Hyun Bin não ganham apenas salários, eles constroem impérios. Estima-se que ele receba entre 100 e 300 milhões de wones por episódio, o que, para os 16 episódios de Crash Landing on You, pode ter rendido até 4 bilhões de wones. Mas o verdadeiro ouro não estava apenas no cachê. Dramas da TVN, especialmente os distribuídos pela Netflix, geram royalties que multiplicam os lucros de um ator ao longo do tempo. Imagine o impacto financeiro de um projeto que alcançou milhões de espectadores em todo o mundo. Hyun Bin quase deixou passar essa mina de ouro? O sucesso de Crash Landing abriu portas para contratos publicitários com marcas internacionais como Omega e Smart Communications, nas Filipinas. Esses acordos, que variam entre 1 e 3 bilhões de wones por campanha, mostram como um único drama pode transformar a conta bancária de uma estrela. Cada comercial era uma extensão do fenômeno Ri Jong-hyuk, capitalizando sua imagem de galã carismático. Mas com grandes recompensas vem grandes riscos. Um fracasso poderia ter comprometido sua reputação e reduzido essas oportunidades. Comparado a outros gigantes da Hallyu, como Kim Soo-hyun, que ganhou quantias semelhantes por It's Okay to Not Be Okay, Hyun Bin se destacou pelo impacto global de Crash Landing.
Enquanto outros atores conquistaram mercados regionais, Hyun Bin alcançou audiências na América, Europa e Ásia. Esse sucesso financeiro não foi apenas sorte, foi o resultado de uma aposta estratégica. Mas quão sustentável é esse modelo de depender de projetos de alto risco? A indústria do entretenimento é um jogo de xadrez financeiro onde cada movimento pode custar ou render milhões. Hyun Bin sabia que um passo em falso, como o que aconteceu com The Fatal Encounter, poderia prejudicar sua imagem. Esse filme histórico, embora tenha atraído 3 milhões de espectadores, recebeu críticas que abalaram temporariamente sua reputação. Crash Landing, por outro lado, atingiu 21,7% de audiência na Coreia e dominou a Netflix globalmente. Essa disparidade entre fracasso e sucesso reflete a pressão constante sobre estrelas como Hyun Bin. Cada projeto é uma oportunidade de consolidar seu status ou de enfrentar críticas devastadoras. A dúvida inicial de Hyun Bin sobre Crash Landing pode ter sido alimentada por esse histórico, mas sua escolha provou que o risco pode valer a pena. Pense na sua própria vida. Já deixou passar uma oportunidade por medo do fracasso? A história de Hyun Bin nos ensina que as maiores recompensas muitas vezes estão escondidas atrás das decisões mais difíceis. Como você avalia o risco versus a recompensa em suas escolhas? A conexão entre Hyun Bin e Son Ye-jin em Crash Landing on You foi mais do que uma atuação. Foi um fenômeno que transcendeu a tela. Antes de aceitar o papel, Hyun Bin já havia trabalhado com Son Ye-jin em The Negotiation, um thriller que, embora menos bem-sucedido, revelou uma química inegável. Essa dinâmica, que mais tarde se transformaria em um romance real, confirmado em 2021 e culminando em casamento em 2022, adicionou uma camada de autenticidade ao drama. Mas será que Hyun Bin previu que essa parceria poderia mudar sua vida pessoal e profissional? Os fãs foram rápidos em perceber que a química entre os dois era real demais. Tabloides alimentaram rumores de um romance desde as filmagens, criando uma narrativa que aumentou o apelo do drama. Os espectadores não estavam apenas assistindo a uma história de amor fictícia, eles sentiam que estavam testemunhando algo genuíno. Essa percepção transformou Crash Landing em um sucesso cultural, mas também colocou Hyun Bin sob um escrutínio pessoal sem precedentes. Na Coreia, onde a vida das estrelas é acompanhada de perto por fãs e imprensa, trabalhar novamente com Son Ye-jin foi uma decisão arriscada. Casos como o de Song Hye-kyo e Song Joong-ki, cujo casamento após Descendants of the Sun terminou em um divórcio amplamente noticiado, mostram como a exposição pode ser um fardo. Hyun Bin, conhecido por sua discrição, pode ter hesitado ao imaginar sua vida pessoal sob os holofotes. Do ponto de vista financeiro, a química com Son Ye-jin foi um trunfo. Marcas asiáticas capitalizaram a imagem de casal ideal, oferecendo contratos publicitários conjuntos que geraram milhões. No entanto, a atenção constante também trouxe especulações invasivas, desde o nascimento de seu filho até rumores sobre uma pausa na carreira. Como equilibrar amor e fama quando o mundo está assistindo? A história de Hyun Bin e Son Ye-jin é um lembrete de como as decisões profissionais podem se entrelaçar com a vida pessoal. Aceitar o papel significava não apenas interpretar um personagem, mas abrir a porta para um capítulo que mudou sua vida. O que você faria se um projeto pudesse transformar tanto sua carreira quanto seu coração? Essa narrativa de amor e risco ressoa com qualquer um que já enfrentou uma escolha que mistura o profissional e o pessoal. Hyun Bin apostou alto e o resultado foi uma das histórias de amor mais celebradas da Hallyu. Mas será que ele estava preparado para o impacto que essa decisão teria em sua vida? Crash Landing on You não era apenas uma história de amor, era uma incursão ousada em um terreno politicamente sensível. Retratar um capitão norte-coreano com humanidade em um drama sul-coreano é como caminhar sobre brasas. Hyun Bin, ciente das tensões entre as duas Coreias, deve ter ponderado as possíveis críticas ao aceitar o papel. Alguns grupos na Coreia do Sul acusaram o drama de romantizar um regime autoritário, gerando debates acalorados. Estava ele preparado para enfrentar essa controvérsia? O contexto histórico da divisão da Coreia é um pano de fundo que torna qualquer representação da Coreia do Norte um desafio. Dramas como Iris e Vagabond já enfrentaram críticas por suas abordagens e Crash Landing não foi exceção. Os produtores trabalharam com consultores para evitar estereótipos ofensivos, mas o risco de interpretações equivocadas permanecia.
Hyun-bin precisava dar vida a Ri Jong-hyuk de forma crível, sem alimentar preconceitos. O impacto global do drama foi inegável, mas não sem controvérsias. Enquanto fãs internacionais se apaixonavam pela história de amor, alguns espectadores coreanos questionavam se o drama trivializava uma realidade política complexa. Hyun-bin, como protagonista, estava no centro desse debate. Sua atuação, elogiada por sua sutileza, conseguiu humanizar o personagem, mas levantou questões éticas sobre romantizar um contexto delicado. Essa escolha reflete o poder do entretenimento como ferramenta de soft power. Crash Landing não apenas gerou receitas, mas também aproximou audiências globais da cultura coreana, reforçando a influência da Hallyu. No entanto, para Hyun-bin, aceitar o papel significava assumir um risco que ia além da arte. Como você decidiria participar de um projeto que poderia dividir opiniões? A história de Hyun-bin nos convida a refletir sobre o papel da arte em contextos sensíveis. Ele conseguiu transformar um personagem controverso em um ícone amado, mas não sem custo. Você já enfrentou uma decisão que poderia gerar polêmica? Como você pesaria o impacto de suas escolhas? A habilidade de Hyun-bin de navegar esse terreno minado mostra sua maturidade como ator e estrategista. Sua decisão de aceitar o papel, apesar das dúvidas, reforçou seu lugar na Hallyu e demonstrou que o risco pode levar a recompensas inesperadas. Antes de Crash Landing, Hyun-bin já havia enfrentado um momento de incerteza com Secret Garden. Esse drama, que combinava comédia romântica com elementos fantásticos, exigia que ele interpretasse Kim Jo-won, um personagem excêntrico que desafiava seu estilo de atuação. A pressão de trabalhar com a renomada roteirista Kim Eun-suk aumentava o peso da decisão. Será que ele conseguiria atender às expectativas de um projeto tão inovador? O resultado foi um fenômeno cultural. Secret Garden alcançou picos de audiência de 35%, um número impressionante, e desencadeou o Hyun-bin Syndrome na Ásia. Esse sucesso não apenas elevou seu status, mas também multiplicou seus ganhos com contratos publicitários no Japão e na China. No entanto, sua hesitação inicial nos lembra que mesmo os maiores sucessos começam com dúvidas. Comparado a Secret Garden, Crash Landing representava um desafio ainda maior devido à sua escala global e tema político. Mas o sucesso anterior pode ter dado a Hyun-bin a confiança necessária para assumir riscos semelhantes. A lição é clara. Escolhas ousadas podem redefinir uma carreira. Outros atores, como Ji Chang-wook em Healer, também enfrentaram dúvidas, mas Hyun-bin se destaca por transformar riscos em vitórias consistentes. O impacto financeiro de Secret Garden foi monumental. Além de seu salário por episódio, Hyun-bin assinou contratos publicitários que lhe renderam milhões de dólares. Esse precedente provavelmente influenciou sua decisão de aceitar Crash Landing, sabendo que um drama bem-sucedido poderia transformar sua estabilidade financeira. A experiência de Secret Garden ensinou Hyun-bin a importância de se preparar para papéis desafiadores. Ele levou essa lição para Crash Landing, trabalhando com consultores para garantir que sua atuação como Ri Jong-hyuk fosse autêntica. Como você usa suas experiências passadas para enfrentar novos desafios? A trajetória de Hyun-bin mostra que o sucesso não vem sem incerteza. Cada projeto é uma oportunidade de crescimento, mas também um teste de coragem. Que lições você tirou de suas próprias escolhas arriscadas? Nem todas as apostas de Hyun-bin deram certo. The Fatal Encounter, onde ele interpretou o Rei Jong-jo, foi um momento crítico em sua carreira. Fontes indicam que ele hesitou em aceitar o papel, seu primeiro no gênero histórico, devido à pressão de interpretar uma figura real após seu serviço militar. O filme atraiu mais de 3 milhões de espectadores, mas críticas que apontaram sua atuação como plana abalaram sua reputação. Esse relativo fracasso teve consequências financeiras e de imagem. Embora o filme tenha gerado receitas decentes, não alcançou o impacto esperado, levando a especulações sobre se Hyun-bin estava tentando se reinventar rápido demais. Na indústria coreana, onde a imagem é tudo, um projeto mal recebido pode reduzir oportunidades de contratos publicitários e papéis principais. A experiência em The Fatal Encounter foi uma lição valiosa. Hyun-bin aprendeu a importância de uma preparação exaustiva para papéis complexos, algo que aplicou em Crash Landing on You. Para interpretar Ri Jong-hyuk, ele trabalhou com consultores para entender o contexto militar norte-coreano, garantindo uma atuação crível.
Comparado a outros atores, como Jang Dong-gun, cujo drama histórico The Throne também recebeu críticas mistas, Hyun Bin se recuperou rapidamente. Sua disposição de diversificar gêneros, mesmo correndo o risco de falhar, mostra uma coragem rara. Será que um fracasso pode ser o trampolim para um sucesso maior? A história de The Fatal Encounter nos lembra que os tropeços são parte do caminho. Hyun Bin transformou um revés em aprendizado, usando-o para se preparar para desafios maiores. Como você lida com os fracassos em sua própria jornada? Essa experiência moldou Hyun Bin como um ator mais resiliente e estratégico. Sua capacidade de aprender com os erros o preparou para o sucesso monumental de Crash Landing. O que seus próprios tropeços ensinaram sobre suas escolhas futuras? Em 2016, Hyun Bin mudou as regras do jogo ao fundar a Vast Entertainment. Essa decisão não apenas lhe deu maior controle sobre seus projetos, mas também transformou sua abordagem financeira. Ao aceitar Crash Landing on You, ele provavelmente negociou termos mais favoráveis através de sua agência, maximizando seus lucros. Mas será que essa independência aumentou sua hesitação inicial? A Vast não apenas gerencia a carreira de Hyun Bin, mas também coproduziu projetos como Rampant, um filme de zumbis históricos que, embora não tenha sido um sucesso massivo, mostrou sua disposição de investir em ideias ousadas. Essa autonomia permite que ele escolha papéis alinhados com sua visão artística, mas também o expõe a riscos financeiros diretos. A indústria coreana está repleta de exemplos de atores que assumiram o controle de suas carreiras. Bae Yong-joon, com a K-East, acumulou uma fortuna, mas nem todos têm o mesmo sucesso. Alguns atores enfrentam dívidas por más decisões de investimento. Hyun Bin, com a Vast, encontrou um equilíbrio, usando sua agência para negociar contratos publicitários milionários. A criação da Vast representa o sonho de todo profissional, ter controle total sobre seu destino. No entanto, esse poder vem com um custo. Hyun Bin avalia cada projeto não apenas como ator, mas como empresário, adicionando uma camada de complexidade às suas decisões. A dúvida sobre Crash Landing pode ter sido influenciada por essa responsabilidade. Se o drama tivesse fracassado, o impacto financeiro recairia diretamente sobre sua agência. Vale a pena arriscar seu próprio capital por uma visão artística? A história de Hyun Bin com a Vast nos convida a refletir sobre a importância de assumir o controle de nossas carreiras. Como você equilibra liberdade e responsabilidade em suas próprias escolhas profissionais? Crash Landing on You não foi apenas um sucesso local. Foi um marco global que elevou a Hallyu a novos patamares. Hyun Bin, como protagonista, desempenhou um papel central nesse impacto. Mas será que ele imaginava o alcance do drama ao hesitar em aceitá-lo? O projeto alcançou milhões de espectadores na Netflix, tornando-se um dos dramas mais assistidos internacionalmente. A Hallyu é um motor econômico que movimenta bilhões de dólares anualmente. Estima-se que a indústria do entretenimento coreano gere mais de 10 bilhões de dólares por ano, e Crash Landing foi um pilar desse crescimento. Hyun Bin se tornou um embaixador cultural, levando a história da Coreia a públicos na América, Europa e Ásia. Outros dramas, como Squid Game e Kingdom, também demonstraram o poder da Hallyu, mas Crash Landing se destacou por sua mistura de romance e política. A dúvida inicial de Hyun Bin pode ter surgido da incerteza sobre o apelo global de um tema tão específico. Sua decisão de participar reforçou seu status como ícone mundial. O impacto financeiro foi imenso. Além de seu salário, Hyun Bin assinou contratos com marcas como Smart Communications, que capitalizaram sua imagem como Ri Jong-hyuk. Esses acordos geraram milhões, mas também aumentaram a pressão para manter esse nível de sucesso global. A trajetória de Hyun Bin reflete o poder do entretenimento como ferramenta cultural e econômica. Ele transformou um papel arriscado em uma plataforma para alcançar o mundo. Como você usa suas próprias escolhas para criar impacto em sua esfera? A Hallyu continua a crescer e Hyun Bin permanece na vanguarda. Sua história nos desafia a pensar em como nossas decisões podem transcender fronteiras e moldar percepções globais. Crash Landing on You desencadeou uma tempestade de rumores sobre Hyun Bin e Son Ye-jin. Tabloides sugeriram que seu romance começou durante as filmagens, alimentando a ideia de que sua química era mais do que atuação. Essa narrativa aumentou o interesse no drama, mas também colocou Hyun Bin sob constante escrutínio. Será que essa pressão influenciou sua hesitação inicial? Os rumores não se limitaram à sua vida pessoal.
Alguns especularam que Hyun-bin temia ser estereotipado como galã romântico após sucessos como Secret Garden. Projetos como Memories of the Alhambra, com foco em ficção científica, mostram seu esforço para diversificar. Crash Landing era um retorno ao romance ou uma chance de se reinventar. Na Coreia, os rumores são parte do jogo. Atores como Lee Byung-hun e Gong Yoo também enfrentam especulações sobre suas carreiras e vidas pessoais. Hyun-bin, com sua discrição, evitou escândalos, mas não as narrativas sensacionalistas dos tabloides que sugeriram que a Vast foi criada para escapar de pressões de agências tradicionais. Esses rumores, embora nem sempre verdadeiros, têm impacto. A atenção midiática aumentou o valor de Hyun-bin, mas também invadiu sua privacidade. Os rumores sobre seu romance com Son Ye-jin ajudaram a vender Crash Landing, mas a que custo pessoal? A vida sob os holofotes é um equilíbrio delicado. Hyun-bin navegou esse terreno com habilidade, mas sua história nos lembra que a fama tem um preço. Como você lida com a pressão de ser observado em suas próprias escolhas? A narrativa de Hyun-bin e Son Ye-jin mostra como a linha entre realidade e ficção pode se confundir. Sua decisão de aceitar o papel, apesar dos riscos, transformou rumores em uma história de amor celebrada mundialmente. Após Crash Landing on You, Hyun-bin está em uma encruzilhada. Seu casamento com Son Ye-jin e o nascimento de seu filho geraram especulações sobre uma possível pausa na carreira. No entanto, sua participação em Confidential Assignment 2 mostra que ele continua comprometido com projetos ambiciosos. Como ele escolherá seus próximos papéis após um sucesso tão grande? A Hallyu enfrenta novos desafios com a concorrência de plataformas como Netflix e Disney+. Hyun-bin, com sua experiência em projetos internacionais como Late Autumn, pode buscar expandir sua carreira globalmente. No entanto, rumores sugerem que ele prefere focar em produções locais através da Vast Entertainment. A indústria do entretenimento está em constante evolução. Atores como Park Seo-joon e Ahn Hyo-seop estão conquistando audiências globais, mas Hyun-bin permanece uma referência. Sua habilidade de assumir riscos será crucial para manter sua relevância. O papel de Hyun-bin como empresário com a Vast lhe dá uma vantagem única. Ele não apenas atua, mas molda seu futuro com decisões estratégicas. Será que ele conseguirá repetir o impacto de Crash Landing em seu próximo projeto? Essa incerteza é empolgante. Cada novo projeto de Hyun-bin é uma chance de ver como ele evolui como ator e pessoa. Sua história nos inspira a abraçar riscos em busca de recompensas inesperadas. O que você espera do futuro de Hyun-bin? Como suas próprias escolhas moldam o caminho que você deseja trilhar? A história dele nos desafia a pensar grande e agir com coragem. A jornada de Hyun-bin com Crash Landing on You é uma lição sobre o poder das escolhas. De hesitações que quase custaram milhões a decisões que o transformaram em um ícone global, sua história mistura arte, risco e recompensa. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe nos comentários o que você acha do futuro de Hyun-bin na Hallyu. Não perca nosso próximo vídeo sobre o impacto global de Son Ye-jin. Clique agora na tela!